Olá, veja os destaques desta edição. Legislativo carioca se mobiliza para enfrentar crise no comércio e violência no bairro de Vila Isabel. Frente Parlamentar propõe audiência pública para discutir sucateamento da UERJ. Vereadores repercutem projeto de lei aprovado na Câmara Federal sobre funcionamento do Uber. E o Câmara Rio Notícias começa agora. A crise econômica e a violência afetaram o comércio local e o dia a dia dos moradores de Vila Isabel. O Petisco da Vila, um dos restaurantes mais tradicionais do Rio, reduto do samba carioca, fechou as portas e outros estabelecimentos podem seguir o mesmo caminho. Na Câmara Municipal, a Comissão de Indústria e Comércio propõe a integração da Guarda Municipal com a polícia para aumentar a segurança. E o nome Petisco da Vila pode ser tombado pelo Legislativo carioca. Veja na reportagem de Marcelo Vieira. As mesas e cadeiras não ocupam mais a calçada da Rua Visconde de Abaeté, esquina com o Boulevard 28 de Setembro. O fechamento do Petisco da Vila deixou um vazio no coração dos moradores de Vila Isabel. A gente fica triste de não ver mais ele aberto. Dá tristeza. Que ele já faz parte de Vila Isabel. Inaugurado em 1969, o Petisco da Vila era um dos símbolos da boemia na cidade. Reduto de vários sambistas como Martinho da Vila e Jamelão, a casa era palco de rodas de samba que vão ficar para sempre na memória de moradores e frequentadores. A minha relação com o Petisco, ela teve o seu ponto marcante na década de 90, quando realizava-se uma roda de samba todas as noites de domingo sob o comando do cavaquinista César Guará. Essa perda é uma perda social, recreativista, carnavalesca e, acima de tudo, cultural, porque o Petisco era a essência do bairro de Vila Isabel. Eu sou nascido e criado em Vila Isabel, então assim, o Petisco da Vila fez parte da minha história, do meu crescimento e realmente é uma referência no bairro. Até a gente costuma brincar que às vezes as pessoas pedem informação e você fala assim, sabe onde é o Petisco? Tantas quadras depois, tantas ruas depois. A família proprietária do Petisco da Vila atribui o fechamento da casa a um conjunto de fatores. Um deles, a violência no bairro, que teria afastado os frequentadores. Perigoso, antigamente sair mais à noite, agora não. Porque tá demais, você não tem como confiar, não tem falta de segurança, eu acho que falta de segurança. Muito assalto na porta, entendeu? Que é uma rua assim, quieta, muito parada, e próxima ao morro. Não é que no morro tenha assaltantes só, mas ali ficou muito vulnerável. Já fiz uma reunião com todos os órgãos para trabalhar em conjunto numa união da esfera estadual, municipal. Vamos buscar o apoio do governo federal também, para poder trazer a paz e a tranquilidade à Grande Tijuca. A situação do Maracanã, que deixou de receber jogos de futebol, e as greves que reduziram os atendimentos no Hospital Universitário Pedro Ernesto e paralisaram as aulas na UERJ, também estão entre as causas apontadas para o fechamento do Petisco. Os comerciantes vizinhos da universidade reclamam dos prejuízos causados pela greve. 80% de prejuízo, mais ou menos. Eu tenho um contrato de 5 anos, faltam mais 3, mas se continuar do jeito que está, quando terminar o contrato, não abre mais as portas. Isso tudo sem falar na crise financeira que atinge o comércio do Rio. Segundo o Clube dos Diretores Lojistas, 732 lojas fecharam na cidade do Rio somente no mês de janeiro, um aumento de quase 40% em relação a janeiro do ano passado. Pelas ruas de Vila Isabel não faltam lojas fechadas, com os avisos de vendo e alugo. O bairro vive um grave esvaziamento econômico. Quando você não tem esse fluxo, você não tem gente para captar, para poder movimentar. E a consequência é essa, você não consegue, os impostos são caros, os aluguéis são caros, e você tem toda aquela folha de pagamento de funcionário para honrar no final do mês. E aí qual é a consequência? O empresário já está no limite e não consegue honrar com seus compromissos. A crise atinge principalmente os bares. Pelo menos 4 deles fecharam as portas em Vila Isabel somente esse ano. Justamente um bairro marcado pela boemia. Sentar à mesa e pedir uma cerveja, por exemplo, está cada vez mais difícil por aqui. Uma situação que, se Noel tivesse vivo, com certeza iria reprovar.
Mais triste ainda Noel ficaria se soubesse que o bar, onde ele compôs um dos maiores sucessos, está ameaçado de fechar as portas. No Capelinha, 20 funcionários foram demitidos no último mês. A proprietária luta para que o bar não tenha o mesmo destino de outros estabelecimentos do bairro. O Noel Rosa já fazia sonetos aqui no bar, ainda o meu marido era vivo. E desde esse tempo que a gente, que aqui isso era muito tradicional, muito conhecido, muito tradicional. Agora está fracassando como os outros estão. Temos nas mesmas situações. É triste, dá tristeza. Triste, é uma tristeza. A Comissão da Indústria e Comércio da Câmara Municipal garante que está atenta à crise no comércio de Vila Isabel. Essa é uma situação, o fechamento dos estabelecimentos comerciais é uma situação grave realmente, a gente teve o petisco fechando aí. E uma questão que é central nisso tudo é segurança. A gente tem que investir em policiamento, a gente tem a Guarda Municipal, que a nível da Prefeitura é o que pode ser deslocado para a região para coibir, por exemplo, furto de bicicleta, que é uma coisa que é uma reclamação constante das pessoas que tem ali. O nível de assaltos realmente chegou num nível insustentável, a gente tem que deslocar um efetivo para lá e buscar parcerias com a própria PM também para os batalhões prestarem mais atenção, fazerem estudo de mancha criminal para preservar o comércio. O imóvel onde funcionou o petisco da Vila deve ser demolido para o surgimento de um prédio. Mesmo que não volte a funcionar em outro lugar, o petisco da Vila estará eternizado. O nome do bar deverá ser tombado pela Câmara de Vereadores. A gente está tentando fazer com que o nome permaneça vivo aí na história de todos os moradores de Vila Isabel e na história do Rio de Janeiro também. Quem sabe amanhã depois ele venda esse imóvel e até por carinho e gratidão a tudo o que aconteceu na vida dele em função do bar, ele guarde um cantinho num futuro negócio que possa vir a acontecer no terreno dele, como um museu do petisco, enfim, essa ideia é essa. O pedido de tombamento está já em tramitação aqui. Está nas comissões, está passando pelas comissões, mas acredito que vai ser facilmente aprovado. A UERJ pode retomar as aulas na próxima segunda-feira, mas decisão ainda depende de acordo entre diretores. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva nesta quarta-feira. Na Câmara Municipal, a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade propõe a realização de uma audiência pública para discutir a crise na UERJ. A UERJ ainda não comemorou a virada do ano. Quase 40 mil alunos interromperam seus cursos de graduação por causa da maior crise financeira enfrentada pela universidade desde a sua criação, em 1950. O primeiro semestre de 2016 terminou antes do Natal e o segundo nem começou. Nos últimos 5 anos, o governo do estado investiu R$ 3 milhões, apenas 0,02% de seu orçamento na universidade. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, só de manutenção, a UERJ gasta R$ 7,5 milhões por mês. Nós estamos numa enrascada, sem dúvida nenhuma. Porque quando a gente fala que o Estado não tem dinheiro, isso é verdade. Isso não é mentira. Nós estamos muito mal. O que não é possível se ter é o pagamento do salário da segurança, da educação, do meio ambiente, da cultura, e nós estamos lá, do Judiciário, do Legislativo, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Planejamento, e nós temos um dos últimos a receberem seus salários. Por que isso? A previsão de retomada das aulas é segunda-feira, dia 10 de abril, mas a data já foi adiada 5 vezes. Segundo a reitoria da universidade, os salários dos professores e dos funcionários continuam atrasados, mas o campus já está em condições de receber os alunos. Na segunda-feira estava o pessoal da limpeza aqui, que a gente não via há muito tempo, os banheiros limpos, as salas limpas. Então, assim, ainda temos os problemas, que são os elevadores, tem muitos elevadores parados, que até quem controla o elevador fala que não está com condições ainda. Mas, assim, em termos de segurança, que a gente sempre vê em cada prédio, em termos de limpeza, parece que sim, que dá para funcionar. Os alunos que passaram no vestibular só devem começar a estudar em julho. Marcela estava no 3º período do curso de matemática quando trancou a matrícula por causa das greves. Resolveu voltar, mas não sabe quando vai conseguir se formar.
Eu espero que não tenha mais greve, né? Porque senão vai ser inviável. Eu me formaria daqui a 2 anos, 2 ou 3 anos. E não vou poder, porque agora Deus sabe quando vai voltar, né? Ou deve voltar agora no meio do ano, porque até agora não voltou às aulas. A consequência desse desânimo com o futuro é a evasão escolar. Pelas contas da reitoria, pelo menos 700 alunos desistiram de concluir os cursos na UERJ. A Câmara Municipal do Rio criou uma frente parlamentar para debater e propor medidas para a crise nas universidades. A grande proposta nossa é fazermos uma audiência na própria UERJ, para que os alunos possam se manifestar, os professores, os dirigentes da universidade, o governo do estado e da própria prefeitura do município, de como que ela pode auxiliar a UERJ, porque ela tem capacidade de auxiliar. Vendo que 80% dos gastos da UERJ, quem cobre pouco mais até de 80% é o governo federal. O restante é o governo do estado que não tem repassado essas verbas. E não é um montante tão absurdo que a prefeitura não pudesse auxiliar também. Apesar da situação caótica, os reitores procuram manter o otimismo. Há, sem dúvida, um otimismo muito grande da maioria dos nossos docentes, de uma boa parte dos técnicos administrativos e da grande maioria dos alunos. Existe uma vontade para o retorno à universidade por parte dos 3 segmentos, sem dúvida nenhuma. Veja agora os destaques da sessão. Parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador João Mendes de Jesus, que declara como patrimônio cultural e material o futebol de areia no município do Rio de Janeiro. A prática do futebol de areia começa na década de 20, em Copacabana, em alguns espaços ali em Copacabana. E ele vai se difundindo pelos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. E na década de 50 ele já tem um formato importante. Alguns clubes já começam a fazer essa prática de futebol aqui no Rio de Janeiro. Daí a evolução do futebol de praia vai acontecendo e gera, como profissionais de futebol, por exemplo, Paulo César Caju, ele sai do futebol de areia, o Jairzinho também, quer dizer, muitos atletas que hoje são renomados surgem com o advento do futebol de praia, futebol de areia. E também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que regulamenta a modalidade, o valor expresso e o prazo para a utilização dos créditos dos cartões do sistema de transporte coletivo por ônibus no município. O que esse projeto prevê? Quando você vai usando, esse crédito vai sendo abatido. Você usou 3,80, 3,80 de novo, 3,80 de novo, vai sendo abatido. Só que em determinado momento fica aqui um restinho, fica aqui uma beiradinha que você às vezes deixa para lá, esquece o cartão, perde o cartão. Isso fica numa conta que nós compreendemos que é conta que deveria ir para o sistema, não ir para os empresários de ônibus, ir para discutir o transporte na cidade se ele não tem condições de voltar ao usuário. O projeto de lei sobre o funcionamento do Uber, aprovado pela Câmara Federal, deixa a cargo dos municípios a autorização para a circulação desse tipo de transporte. No Rio, a Câmara Municipal já se posicionou contrária ao funcionamento do Uber, mas a Justiça suspendeu a restrição aprovada pelos vereadores. Veja a repercussão do projeto de lei federal no Legislativo Carioca com o repórter Marcelo Vieira. Um dia depois da Câmara Federal aprovar o projeto que libera o funcionamento de aplicativos de transporte como Uber, o assunto repercutiu na sede do Legislativo Carioca. Vereadores usaram a tribuna para comentar a aprovação da emenda que classifica o transporte individual de passageiros como uma atividade pública e não privada. Isso é um atentado, senhor presidente, à liberdade e à livre iniciativa. É uma pauta que não olha para o preço cada vez menor do transporte individual, para a pessoa que antes não conseguia pagar um táxi, que agora consegue, porque o que aconteceu foi exatamente isso, ficou mais acessível, mais pessoas tiveram acesso ao serviço de transporte. É uma pauta que não se importa com respeito à livre iniciativa e ao direito das pessoas ao emprego, porque quando se fala em regulamentar, é isso que se busca, sim, atrapalhar o serviço. O texto aprovado na Câmara Federal segue agora para o Senado. De acordo com a decisão dos deputados federais, os carros cadastrados em aplicativos teriam que circular com placa vermelha, a exemplo dos táxis, e os motoristas passariam a pagar impostos.
O projeto aprovado em Brasília estabelece que cabe às prefeituras a regulamentação do serviço do Uber. No Rio de Janeiro, os motoristas ligados ao aplicativo circulam amparados por uma liminar concedida pela Justiça, já que aqui no plenário da Câmara de Vereadores, o Uber sofreu uma grande derrota. Por 35 votos a favor e nenhum contra, foi aprovado um projeto que proíbe o uso do aplicativo para o transporte individual de passageiros. O projeto é de autoria da vereadora Vera Lins, que comemorou a decisão da Câmara Federal. Eles vão correr da questão da regulamentação, de botar placa vermelha, de ter todo aquele aparato que o taxista tem, com certeza eles vão correr disso aí. Foi feita justiça, a senhora acha que a decisão foi feita justiça, graças a Deus. A Comissão de Transportes da Câmara Municipal está acompanhando a tramitação do projeto sobre o Uber e aguarda a regulamentação por parte da Prefeitura do Rio. Quando você regulamenta o Uber, você mantém o serviço, você cria uma concorrência mais leal, né? Para o mercado isso é muito bom. Eu acho que a população acaba sendo beneficiada com um serviço melhor, com uma tarifa mais acessível. E a Comissão de Transporte aqui vai estar muito antenada nisso. Estamos à disposição aqui para ser útil junto ao Executivo, que a gente puder contribuir para essa pauta, porque o nosso objetivo é que o consumidor final, que é o cidadão, não seja prejudicado. Vamos agora às notícias desta quarta-feira do Diário Oficial da Câmara. A Comissão de Educação e Cultura, presidida pelo vereador Paulo Messina, realizou audiência pública sobre o Plano Municipal de Educação com a participação de parlamentares, profissionais da educação e estudantes. Por iniciativa da vereadora Luciana Novaes, foi realizado na Câmara Municipal o debate público com o tema Autismo Severo saindo da invisibilidade. Vereador Fernando William homenageou a juíza federal Maria Tereza Lobo com a medalha Pedro Ernesto. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.